Sejam muito bem-vindos todos. Dê o like, por favor. Já deixa o like aí, porque a aula de hoje vai ser aquele aulão mesmo, sabe? Coisas que vocês sempre, né, acredito que tiveram dúvidas, mas nunca teve, assim, um lugar para poder esclarecer um pouco melhor, né? Então, antes também de começar essa aula, eu gostaria de lembrar vocês que eu não sou contadora, eu não trabalho em nenhuma agência de contabilidade. Já deixa aí preparado um memo para vocês irem anotando, porque tem várias dicas legais que eu vou dar aqui hoje e coisas que vocês vão utilizar, talvez já possam utilizar agora no Nematsu-Josei ou que vocês talvez vão utilizar só no que vem, né? Então, para não perder, deixa anotado aí no seu bloquinho de notas. E vamos lá! Já deixa o like aí, gente! Já deixa o like, que isso é uma forma de vocês me ajudarem também, né, a distribuir mais conteúdos gratuitos, sabe? Então, vamos começar a nossa aula sobre dedução no imposto de renda. E fazendo uma revisão da aula passada, antes, né, da gente pensar, né, no que a gente pode deduzir ou não, a gente tem que entender qual que é o nagaré, né, qual que é o passo a passo da declaração de imposto de renda. Então, primeiro, tem que calcular a renda. E não é só pegar assim, eu tive tanta renda de salário, tanta renda de renda extra, eu tive tanto de aluguéis, né, para quem tem imóveis e já está alugando, por exemplo, e pegar tudo e juntar tudo, né? Não é tão simples assim. Tem rendas que dá sim para juntar e daí calcular o imposto, mas tem rendas que são calculadas separadamente e são taxadas separadamente. Tem tipo de renda também que ela já é taxada na hora que você vende, né? Que é o caso, né, em alguns casos de vendas de ações ou do caso de dividendos, né, para quem já investe. Então, tem várias formas, sabe? Isso aqui a gente viu na aula passada, eu não vou ficar explicando aqui de novo. Mas eu gostaria que vocês entendessem, né, quem é a primeira vez que está assistindo essa aula, que você entendesse isso, né? Se você já pulou para essa aula de dedução, porque é o que a maioria tem interesse, entenda primeiro que você talvez precise assistir a aula anterior para daí sim conseguir compreender melhor essa aula, né? Porque tem várias formas de renda. Entendi que tem várias formas de renda, que a forma de calcular é diferente, e que tem rendas que eu consigo juntar. Então, nesse consigo juntar, a gente já vai calcular isso, que é esse passo 2. Feito isso, daí sim que vem as deduções. E uma coisa que eu gostaria de relembrar vocês, né, quem assistiu a aula passada, é que essa dedução, ela não é que ela vai subtrair do valor do imposto. Por exemplo, fez todo o cálculo do imposto de renda, a Receita falou para você que é 50 mil de imposto. Não é que dali que você vai conseguir deduzir todos os valores que eu vou falar na aula de hoje. É do cálculo anterior. Então, você vai calcular a renda. Dessa renda é subtraído os valores das deduções e dali que é calculado, né, que é esse passo 4 aqui, e dali que é multiplicado a porcentagem do imposto. Isso vai variar também da quantidade de renda que você teve. E no final, aí sim tem alguns tipos de deduções, são raros, mas tem alguns tipos de deduções que aí sim ele é deduzido, né? Ele é subtraído do imposto que já foi taxado ali, tá? Então, gostaria que vocês entendessem que tem esse passo a passo. E hoje a gente vai ver essa parte dessa dedução, que é a dedução da renda. Então, dedução desse cálculo que você fez primeiramente. Então, antes de calcular o imposto de renda, né, então a gente vai fazer essas deduções. E quais situações, então, que eu consigo deduzir? Que eu trouxe aqui só alguns exemplos, né? O contribuinte é uma pessoa com deficiência, ou o contribuinte ele tem dependentes, tem uma grande quantidade de despesas médicas e em alguns outros casos. Inclusive, aqui tem um link no material, esse aqui vai ficar disponível para quem é da comunidade Xoxincha Financeiro, tá? Mas vocês que estão assistindo por vídeo, pode digitar também esse link, tá? Mas na própria agência, né, de imposto, nacional de impostos, que é o Kokusei-cho, da Receita do Japão, eles colocam, lógico, né, eles divulgam aí o que você consegue deduzir ou não. O que eu vou trazer aqui hoje é o básico, tá? Então, 15 tipos de deduções de renda eu vou trazer aqui para vocês hoje. Vou falar aqui um por um, né, só para você entender que
né, existe esse tipo de dedução, mas a gente tem a dedução básica, temos dedução do cônjuge, dedução especial do cônjuge, dedução de dependentes, dedução para pessoas com deficiência, dedução de viúvo, na verdade é dedução de viúva, né? Isso aqui é só para mulher, é estranho, mas daqui a pouco eu vou trazer aqui para vocês. Dedução de pai e mãe solteiro, dedução de estudante trabalhador, temos dedução de seguro social, dedução de seguro de vida, dedução de seguro de terremoto, dedução de auxílio mútuo para pequenas empresas, dedução de despesa médica, dedução de perdas diversas e dedução de doação. Tá? Esses aqui são os 15 básicos. Alguns dá para declarar no Nematsu-chōsei e alguns não dá para declarar no Nematsu-chōsei. E para você que está aqui, né, pulou de paraquedas nesse vídeo, ou você que está fazendo esse mini curso, mas pulou para essa aula de dedução, primeiro eu vou tentar explicar aqui rapidinho a diferença entre Nematsu-chōsei e o Kakutei Shinkoku. Os dois são declaração de imposto, mas eu gostaria que vocês assistissem, na verdade, a aula anterior para ficar um pouco mais claro, para conseguir entender um pouco mais, né? Mas falando aqui basicamente a diferença dos dois, o Nematsu-chōsei, ele é uma declaração de imposto de renda feito pela empresa. A empresa, ela é obrigada a tirar do salário todos os meses do funcionário o shotokuze, o imposto de renda. Então, na verdade, você já está pagando o imposto de renda referente a 2022 desde janeiro. Só que o que acontece? Às vezes você aumentou os seus dependentes, então tem a ver com essa questão das deduções, né? Então, às vezes aumentou os seus dependentes ou diminuiu os seus dependentes. Às vezes aconteceu alguma coisa ali durante esse ano de 2022 que aumentou as suas deduções ou diminuiu, por exemplo. Então, esse valor que já foi descontado, às vezes o cálculo não estava certo. Então, olha só, a própria palavra Nematsu-chōsei, ela já fala. Nematsu significa final de ano, chōsei é ajuste. Então, a empresa ela vai fazer um ajuste de final do ano desse imposto que foi arrecadado demais ou arrecadado a menos. Isso você precisa declarar para sua empresa quais deduções que você tem, para ela conseguir fazer o cálculo certo. Por isso que lá por outubro, novembro, todas as empresas, e quando eu falo empresa, gente, tem muita pessoa assim que é cultura, né, do estrangeiro do Japão, achar que quem é obrigado a fazer a declaração é o local do trabalho, por exemplo, a fábrica que você vai todos os dias, mas não, quem é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda é quem te paga o salário, ou seja, o seu contratante, então quem trabalha por empreiteira é a empreiteira. Então lá, né, por outubro e novembro, eles vão te entregar uns 3, 4 papéis ali sobre as deduções, que é o que a gente vai falar. Daí, tem coisas que não é possível fazer no Nematsu-chōsei, não é possível declarar no Nematsu-chōsei. Então, mesmo quem é assalariado, às vezes precisa fazer o Kakutei Shinkoku. E tem outros casos também, que aí é uma lista um pouquinho grande, né? Eu não sei de cor também, né? Mas além das deduções que não são possíveis serem feitas no Nematsu-chōsei, em alguns outros casos, talvez você precise fazer o Kakutei Shinkoku, que é a declaração de imposto de renda feita lá pela metade de fevereiro até a metade de março. Alguns casos, alguns exemplos, tá? Pessoas que têm a renda anual, mesmo salário, né, uma renda anual maior de 20 milhões de ienes. Essas pessoas, mesmo fazendo o Nematsu-chōsei, elas precisam fazer o Kakutei Shinkoku, que é a declaração de imposto de renda lá por março, fevereiro e março. Pessoas que têm renda extra anual, então, a renda extra por ano de 2022, teve uma renda extra, sem ser a do salário, maior que 200 mil ienes. Essas pessoas também precisam fazer a declaração de imposto de renda. Pessoas que têm 2 salários. Então, às vezes, o seu contrato principal, né, aquele local que você vai todos os dias, ele faz o Nematsu-chōsei para você. Só que aquele arubaito, que você também é contratado como assalariado, ele não faz. Então, isso daqui você precisa fazer a declaração de imposto de renda e tem outros casos também, tá? Então, quem tiver interesse, assista a aula anterior para ver mais esses detalhes. Não vou me estender muito, mas entendi. Então, entendi, Clarice, que eu preciso fazer as deduções. Tanto elas, né, no Nematsu-chōsei, quanto o Kakutei Shinkoku. E qual que são essas deduções, Clarice? Então, essa é a nossa aula de hoje. Vamos começar com a dedução básica.
Isso aqui todos têm. A dedução básica, ela é de 480 mil ienes. Né? Sempre tem um porém, né? Isso que eu gostaria que vocês lembrassem também. Sempre tem um porém. Então, é sempre bom consultar diretamente, né? Não só esse material que eu estou trazendo hoje, mas diretamente no site do governo. Por isso que eu trouxe aqui para vocês também o link para vocês consultarem depois, tá? Mas se o valor da renda total do contribuinte for de 24 milhões de ienes ou menos, e sempre, tá? Isso aqui eu gostaria que vocês fixassem na cabeça de vocês. Quando fala de valor no imposto de renda, ele está se referindo anual, ao ano de 2022, que é o caso do vídeo de hoje, que a gente está fazendo. Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 25 de novembro de 2022. Então, esse vídeo também em base do ano de 2022, tá? Talvez 2023, 2024 mude um pouco, mas hoje, na data de hoje, né, se o valor do a renda total, tá? Não é só o salário, renda total do contribuinte for de 24 milhões de ienes ou menos, ele tem essa dedução de 480 mil ienes. E se for maior de 24 milhões, até de 24 até 25 milhões também tem uma dedução, só que é menor, e daí de 25 milhões para cima já não tem mais essa dedução básica. Gostaria de fazer uma revisão antes de entrar nas outras deduções, para ficar um pouquinho mais claro aqui tudo para vocês, tá? Mas na renda salarial, a renda salarial já tem uma dedução básica que é de 550 mil ienes. Então, fixem isso na cabeça de vocês. E é renda salarial. Um grande erro que eu vejo também, né, dos meus seguidores, dos alunos, é que tem muita pessoa que tem autônomo, só que tem uma renda fixa, sabe? Por exemplo, um grande exemplo que eu posso dar, Amazon Flex, né? Se bem que a Amazon Flex não é fixo, né? Mas tem uma pessoa que tá pagando aquele dinheiro para você todos os meses. Então, dá aquela falsa sensação que você tá recebendo um salário, mas não é salário. Você é uma pessoa autônoma e aquilo ali é uma prestação de serviço. Então, tem que tomar muito cuidado, né? O que é kyuyo, né? O que é kyuyo? O que é salário? E o que não é salário. Quando for salário, aí vocês têm essa dedução básica de 550 mil ienes. Entenderam? Olha só a mágica que vai acontecer aqui. Então, ó, a gente tem uma dedução básica de 480 mil ienes, certo? Entenderam aqui? 480 mil ienes, já temos uma dedução básica. E quem é assalariado tem uma dedução básica de 550 mil ienes. Somando esses dois, que valor que é? Não precisa... pelo menos, eu nem preciso colocar na calculadora, porque é uma coisa que eu já faço aqui muitos anos aqui com vocês. Dá o valor de 1.030.000 ienes. Vocês já ouviram falar no valor teto de 1.030.000 ienes do cônjuge, por exemplo? Ele vem daqui. Então, assim, se você tem... um salário que é menor de 1.030.000 ienes anual, 1.030.000 ienes anual, isso quer dizer o quê? Que você tem uma dedução básica de 480 mil ienes, você já tem uma dedução básica de 550 mil, então 1.030 menos 480 menos 550 dá zero. Então, por esse motivo que você não precisa pagar o imposto de renda, porque 0 vezes alguma coisa vai dar zero. Então, esse é o motivo desse valor de 1.030.000. Então, sempre que você ficar na dúvida, qual que era o valor mesmo, o valor teto do imposto de renda, lembram-se dessas deduções. Então, é só você somar a dedução assalarial e a dedução de dedução básica. E todos os anos eu trazia aqui para vocês algumas aulinhas, né, para que vocês conseguissem fazer a declaração de imposto de renda sozinhos. Porque se é uma declaração simples, às vezes não tem nem necessidade de ter um contador, sabe? Né? Por exemplo, se você é assalariado e só quer declarar os gastos médicos, por exemplo. Mas, como aumentou muito a demanda, né, por exemplo, tem pessoas que são assalariadas, fizeram Nematsu-Josei, mas querem fazer o Kakutei Shinkoku. Ou tem pessoas que são
assalariadas, mas têm uma renda extra e querem fazer o Kakutei Shinkoku. Tem casos também de pessoas que são totalmente autônomas e querem fazer a declaração de imposto. Então, como acabou que surgiu várias pessoas, né, e a demanda, né, o primeiro ano tinha 25, o segundo ano a gente já tinha 100 alunos, esse ano a gente consegue prever um pouco mais, e eu, Clarice, sozinha, eu não consigo dar tantas aulas assim. A gente está querendo entregar para vocês em formato de e-book, né, ali com um passo a passo. Na verdade, é uma tradução do que a Receita já traz, e eu gostaria de saber se vocês têm interesse nesse e-book. Daí, como eu falei para vocês, né, tem vários casos, né, pessoas que são assalariadas, não são. Trouxe aqui um formato de enquete para vocês responderem, para a gente ter uma noção também de qual que é a demanda, e dependendo, né, do que você se encaixar ali, a gente vai oferecer esse e-book para vocês. Aqui na descrição do vídeo eu tenho esse formulário, vocês não vão gastar nem 5 minutinhos, preenche o formulário e envia pra gente, caso você tenha interesse, né, nesse e-book de declaração de imposto. É um guia, na verdade, né, um guia declaração de imposto de renda 2022. Deixa aqui pra gente ter uma ideia, né, de quantas pessoas que tem, pra gente começar a trabalhar em cima disso, tá?